Olá, eu sou o Dr. Tiago Barros, eu sou médico, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Tenho residência médica em clínica médica, em cardiologia pelo Hospital Federal dos Servidores do Estado e arritmia, que é eletrofisiologia clínica invasiva, no Instituto Nacional de Cardiologia de Laranjeiras. Ao longo da minha carreira médica, muitos foram os desafios e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas, tanto quanto relativos à entrada na universidade, à residência médica, à carreira médica e a tudo isso que se desenvolveu, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem essas dúvidas e tem uma dificuldade, assim como eu tive, muito grande de conseguir encontrar material de qualidade que possa dar algum rumo, alguma diretriz, algum delineamento para que você tenha mais informações a respeito da carreira médica. Antes de tudo, quando eu entrei na universidade, houve uma preparação bem grande no pré-vestibular. E, como todos sabem, o vestibular para medicina é um vestibular muito concorrido. Existem poucas vagas para a quantidade de pessoas que almejam entrar na universidade. E, às vezes, isso se confunde um pouco. As pessoas acham que entrar na faculdade de medicina tem um certo desafio e às vezes que é muito impossível e que não vão conseguir, ou então olham para os colegas do lado e veem que talvez eles estejam mais preparados. E às vezes não entendem que não é só isso a questão, não é só entrar na universidade, mas é o decorrer da faculdade também, que tem uma série de questões e situações que têm que ser levadas em consideração também. A primeira coisa é a motivação, mas antes da motivação é o sonho. Existe muita gente que quer entrar na universidade e entrar na faculdade de medicina só por conta do status de ser médico, ou então por conta da questão salarial, mas na verdade não tem a menor ideia de quanto ganha um médico, ou então como é a vida de um médico para ganhar o que ele ganha, ou então como fazer para ter um conforto, né? E isso às vezes não tem muita relação com a motivação para as pessoas entrarem na faculdade de medicina. Tanto é que tem muita gente que desiste ao longo do caminho. Mas eu tenho certeza que algumas das pessoas que estão assistindo a gente agora têm essa motivação e têm um objetivo fixo, seja de ajudar pessoas, seja de ter uma vida mais confortável, seja de cuidar das pessoas da sua família de uma forma que possa ajudar financeiramente, ou seja lá por qual motivo. Existem várias motivações e vários sonhos que podem ser levados para que seja mais um estímulo para você poder estudar, porque o conteúdo de fato é muito grande. Então, como eu fazia? Eu ia para o cursinho pré-vestibular, e aí as aulas terminavam por volta de 3 horas da tarde, e eu ficava depois de 3 horas da tarde até 10 ou 11 horas da noite estudando, e isso de segunda a sexta-feira ininterruptamente. Perto do lugar onde eu fazia o cursinho, tinha uma universidade. E aí eu encontrava uma sala vazia lá e ficava estudando a tarde inteira e às vezes a noite inteira também lá. E depois eu voltava para casa. Eu tinha uma dificuldade porque o local onde eu morava até chegar lá era bem distante. E na verdade eu só fui descobrir que havia um caminho mais fácil para eu ir, portanto que eu poderia dormir mais um pouquinho, só no finalzinho do curso. Então, na verdade, houve um esforço até maior do que precisava. E no sábado, eu fazia aulas de projetos, tipo o Projeto FRJ, Projeto ERG, Projeto ENEM, que eram aulas direcionadas para resoluções de questões, e depois eu ia descansar. No domingo, geralmente, eu não estudava, dava uma descansada, e depois voltava nessa rotina. Uma coisa que também aconteceu comigo é que no início do ano eu tinha feito uma prova para bolsas, eu tinha ganhado uma bolsa para o pré-vestibular. E aí eu sentia em mim a questão da pressão de ter que honrar para aquelas pessoas que me deram a bolsa do curso. E aí, na época, o resultado das provas, eles saíam pela internet e tinha uma dificuldade grande da gente ter acesso à internet naquela época. E aí eu lembro que o resultado da UFRJ ia sair numa segunda-feira. Na sexta-feira, me liga o coordenador do curso que eu fazia, falou: Tiago, olha, eles
eles adiantaram a resolução das notas do vestibular, saiu o resultado. Me dá o seu número de inscrição que eu vou dar uma checada. Eu falei, tá bom. Aí eu dei o número para ele e desliguei o telefone, depois eu falei, meu Deus, que maluquice que eu fiz, né? Porque eu dei o meu número de inscrição pro cara que me deu a bolsa para ele checar. Imagina se eu passei, ou então imagina se eu não passei. Então aqueles 30 segundos mais mortais da eternidade. E aí logo depois toca o telefone. E aí ele, Thiago, então, queria conversar com você, com a voz bem triste, falar, né, que esse ano você estudou com a gente, mas não tem problema não, cara. A gente falei, poxa, não passei. Você passou, cara. Eu falei, meu Deus. E foi uma alegria, você não tem noção que alegria de para o lugar que eu queria, para a melhor instituição das provas que eu tinha prestado. Então eu fiquei extremamente feliz. E aí eu entrei na universidade. Entrando na universidade, eu não tinha noção de como iam ser as coisas, até porque ninguém na minha família tinha entrado ou feito medicina, ou tinha uma relação assim grande com a questão da medicina, ou questões relativas à saúde. Então eu não tinha a menor noção. E aí começa o curso, e aí são matérias muito pesadas, anatomia, bioquímica, biofísica. São matérias que o volume de matéria é muito grande, você tem que desenvolver capacidade de estudar de uma forma diferente para o vestibular. E querendo ou não, no vestibular, nos anos anteriores, você já teve contato com aquelas matérias, nem que seja por alto, mas ali era tudo novo, não tinha noção de como desenvolver um método para entender o que de fato para eles era importante na hora de estudar. Então, as primeiras provas foram de fato muito difíceis, no sentido de entender o que eles querem que eu saiba, como eles querem que eu faça as coisas. E aí o curso vai se desenvolvendo. O curso de medicina ele é dividido em duas partes básicas, né? O ciclo básico e um ciclo mais prático, mais clínico. No ciclo básico, você aprende a respeito das questões relativas à célula, sinalizadores celulares, questões do núcleo, as relações dos órgãos, dos sistemas. E você vai tendo noção de coisas, nomes novos, que você não tem muito entendimento do para que aquilo vai fazer algum sentido para você de verdade. Porque parece que é um aprofundamento tão grande que você não vê muita relação. Quando você chega no ciclo clínico, acaba que você entende que aquilo que você aprendeu no ciclo básico era tão importante, você nem sabia que aquilo era importante. E aí você tem que resgatar uma coisa que você aprendeu ou que você viu há 2, 3 anos atrás, e isso causa, de fato, uma grande dificuldade no curso. Mas você, depois de tanto tempo só em contato com os livros e em contato com as aulas e pouca questão prática, você começa a entrar em contato com os pacientes, a conversar com os pacientes, a ver coisas raras, porque habitualmente nas universidades a parte prática é feita em hospitais universitários, e geralmente no hospital universitário aparecem coisas diferentes do normal, coisas que são mais raras. Então você começa a ver coisas que são muito diferentes do que é habitual. E é preciso tomar cuidado, porque às vezes você vê coisas tão raras, com tanta frequência no hospital universitário, que você acha que aquilo é a realidade. Mas na verdade não. A realidade você vai ver nos hospitais gerais, né? Hospitais públicos, hospitais grandes, que você tem contato com o que acontece no dia a dia. A questão é que você começa a entrar em contato com os pacientes e aí você começa a ver questões relativas à parte social dos pacientes, que não necessariamente é o remédio mais caro, que talvez seja o melhor naquele momento, mas talvez o paciente não consiga. Então você entra em contato com uma série de coisas que você não fazia nem ideia que você teria que levar isso em consideração. Ou então, às vezes, a distância do paciente para chegar lá. Às vezes o paciente não tem dinheiro nem para pegar um ônibus e ir para o ambulatório ou ir para as consultas. Então, isso tudo você vai tendo um treinamento, e aí você vai entendendo que existe muito mais do que a questão só de ter o conhecimento médico, mas é da relação entre as pessoas, entre os profissionais,
dentro da Faculdade de Medicina, infelizmente, ainda existe esse e o que a gente vê dentro das faculdades de medicina em geral, que a gente escuta dos outros colegas, é a questão de entender a faculdade de medicina como sendo o suprassumo das profissões e não levar em consideração os outros colegas que fazem que o seu trabalho aconteça. É impossível um médico agir sozinho. O médico precisa do enfermeiro, do fisioterapeuta, do nutricionista, precisa de todos os profissionais que estão envolvidos na equipe multidisciplinar, do pessoal da limpeza, do pessoal da administração, do pessoal da entrada do hospital. Tudo isso de fato é importante, mas talvez isso dificulte o entendimento do aluno ali na faculdade de medicina, à medida que ele vai se desenvolvendo, porque ele vai vendo que ele vai tendo relações com o paciente e às vezes esse desenvolvimento com a equipe não é muito bem colocado ou tratado ao longo da experiência. E muitos colegas, eu tenho visto a dificuldade de se relacionar depois que se formam, porque não houve um treinamento, não foi dado esse estalo de entender que sozinho ele não consegue nada. A gente precisa um do outro, né? Isso não é história, né? Isso de fato acontece. E aí, na faculdade de medicina, eu tinha uma grande dificuldade, porque eu gostava de tudo. Não tinha nada que eu gostasse de forma assim mais específica. Todas as matérias, eu falei, poxa, eu poderia fazer isso, poxa, eu gostaria de fazer isso, poxa, seria muito legal. Até porque os professores eram professores que tinham uma relação com os alunos tão grande que, além da questão da matéria ser interessante, os professores eram interessantes e a grande maioria dos professores que a gente tinha eram professores que eram grandes expoentes nas suas atuações. Então, aquela história de você querer ser igual a ele, isso aconteceu muito comigo na universidade. Uma outra especialidade que eu achava que, poxa, acho que isso não vai ter muita relação comigo, porque eu gosto de relação com o público, eu gosto de relação com pessoas. Então, especialidades que eu tivesse pouco contato com os pacientes, para mim não seria muito legal, eu não gostaria. Então, eu fui descartando aos poucos. Então, foi por exclusão inicialmente. Mas mesmo assim, havia ainda um campo muito grande, e isso é uma questão da medicina. Porque, mesmo uma situação específica, uma especialidade específica, existe 1 milhão de outras opções que você pode fazer dentro daquela mesma especialidade. Então, havia um campo muito vasto, muito amplo, e eu tinha dificuldade de saber definir sobre isso. Quase terminando o ciclo prático, por volta do 9º período, comecei a dar mais plantões e a conhecer mais pessoas. E aí eu fui tendo contato com o mundo real, com o que acontecia de verdade nos plantões, nas emergências, nos CTIs, e quais eram as maiores necessidades. E eu vi uma grande necessidade, que é ter um entendimento dos pacientes graves que chegavam, ou então de pacientes que tinham potenciais alterações, de saber identificar alguns exames complementares, entre eles o eletrocardiograma. E aí, no 9º período da faculdade, eu descobri que havia um curso de eletrocardiograma e eu me aventurei para fazer esse curso. Eu basicamente entrei no curso porque nos plantões de emergência, de terapia intensiva, eu vi uma dificuldade grande nas pessoas de poder laudar eletrocardiograma e ficavam sempre na dependência de alguém, de um cardiologista, então de um médico mais experiente, para poder ter certeza daquilo que estava acontecendo. E eu pensei, poxa, eu preciso ter uma certa autonomia também quando eu me formar. E está muito próximo de eu me formar, então é importante eu saber isso. E aí eu fui fazer o curso. Chegando no curso, eu tive, assim, eu fiquei vislumbrado com uma possibilidade grande de fazer uma... Corta aí. Isso não ficou legal, não. Chegando no curso, eu fiquei impressionado com a possibilidade daquele exame tão simples, à beira-leito, que disponível para todo lugar, de poder diagnosticar, de poder ter noção do que aquilo poderia trazer para trazer mais pistas e até em orientar a conduta
no tratamento clínico de alguns pacientes. E aquilo, eu fiquei apaixonado por aquilo e cada vez mais me interessando mais e pensando em estratégias para fazer o curso, ou então de talvez aprender aquilo de uma forma que ficasse até mais simples, para eu nunca mais esquecer, porque eu via também que as pessoas tinham uma grande dificuldade de falar, eu já fiz curso de eletro, mas eu já esqueci tudo que eu aprendi. Então, eu fui desenvolvendo técnicas para que eu não esquecesse daquilo, técnicas de memorização, técnicas de fazer, como identificar as ondas e o que aquilo tinha em relação com a clínica, com o tratamento. Isso foi muito legal, porque naturalmente as pessoas vinham perguntar para mim a respeito dos laudos, o que faria, o que eu achava. E eu ainda, na faculdade de medicina, nos plantões, as pessoas já vinham conversar comigo a respeito disso e isso chamou muito a minha atenção. Depois que eu me formei, isso chamou muito a minha atenção, porque nesses plantões as pessoas vinham perguntar para mim e eu falei, poxa, eu não sei tanto assim de eletrocardiograma, mas qual que é a minha diferença entre mim e essas pessoas que já fizeram, às vezes, curso de eletrocardiograma e eles estão pedindo para mim ajuda? E aí eu entendi que era talvez por conta da minha dedicação em querer aprender aquilo de uma forma diferente e também de passar para elas de uma forma que elas se sentissem confortáveis e entendessem de uma forma mais simples. Não que a matéria fosse mais fácil ou que eu fizesse alguma coisa genial, mas por minha capacidade de entender é diferente dos outros. Claro que não, mas é porque ao longo do aprendizado eu fui desenvolvendo técnicas que fizeram com que tanto eu quanto aquelas pessoas que estavam à minha volta, a gente conseguisse ter uma postura frente aos casos e que envolviam o eletrocardiograma de forma diferente. Isso chamou muito a minha atenção e isso abriu os meus olhos de forma mais intensa para a cardiologia. Então eu me aprofundei mais e eu comecei a gostar mais e aí eu pensei, olha, eu acho que cardiologia é a área que tem mais a ver comigo, porque eu vou poder ter relação com os pacientes, eu vou poder fazer procedimentos, eu vou poder laudar os exames e, além de tudo, eu vou fazer isso e ainda vou ganhar dinheiro por uma coisa que me traz muita alegria, muito prazer e ainda ajudando as pessoas. Então, uniu o útil com tudo que é de bom. Eu falei, eu preciso fazer isso. Só que para fazer cardiologia, por ser uma disciplina, de especialidade clínica, eu necessitava fazer residência em clínica médica. E aí veio um outro desafio, que é a prova de residência médica. A prova de residência médica, como a gente sabe, é muito difícil, são poucas vagas também, e a concorrência agora é muito maior, por gente já focada. Existem alguns cursos que fazem preparação para residência médica, e isso faz com que as pessoas acabam que se nivelem por alto. Então, eu fiquei assim, e agora? O que eu vou fazer? Mas aí eu fui me esforçando, estudei o máximo que eu conseguia e, graças a Deus, eu passei para a residência de clínica médica. Na residência de clínica médica foi muito legal, porque eu já fiz a residência de clínica médica focado em aonde eu queria chegar. Eu não queria parar na clínica médica, eu queria ir à cardiologia. Mas eu sabia que a residência de clínica médica ia me dar uma base, uma estrutura grande, para depois, quando eu fosse exercer a cardiologia, e principalmente a cardiologia clínica, eu tivesse pilares para poder fazer isso. E chegando na residência de clínica médica, o primeiro ano de residência de clínica médica, que são 2 anos, é o R1, que é o primeiro ano de residência, e o R2. Geralmente no R1 de clínica médica, você fica nas enfermarias de clínica médica, você fica na emergência, e no R2 geralmente você roda nas especialidades. Cardiologia, nefro, pneumo, CTI. E aí eu comecei a ter mais contato e agora um treinamento em serviço, um treinamento já como médico, mas tendo agora uma estrutura maior e tendo contato maior com os pacientes. Eu fiz a residência num hospital geral de clínica médica, um hospital que tinha emergência aberta. Então isso era muito legal, porque eu tinha também a possibilidade de entrar em contato com os pacientes infartados, com os pacientes agudos, aqueles pacientes que eu poderia colocar em prática mais ainda
aquele aprendizado que eu tinha de eletrocardiografia. Então, eu adorava ir para a emergência e ficar lá. E foi até engraçado que o primeiro paciente que eu atendi na emergência era um paciente com uma dor torácica, que, na verdade, no final das contas, era um infarto agudo do miocárdio com supra de ST. No hospital a gente não tinha serviço de hemodinâmica, então a gente trombolizou a doente recuperou função, e aí depois ela fez o cateterismo, e foi muito legal, me marcou, porque a primeira paciente que eu atendi foi uma paciente com infarto agudo do miocárdio. Então, para mim, isso me marcou porque eu estava ali por conta de uma questão que eu já sabia onde eu queria chegar. E isso é muito importante também. E aí, eu fui vendo como meus colegas de residência sabiam que eu gostava de cardiologia, sabiam que eu queria fazer cardiologia e sabiam que eu tinha uma relação grande e eu gostava de eletrocardiografia também. Eu comecei a conversar com eles a respeito de eletro, a gente se reunia para falar a respeito de eletro e um deles me falou, cara, por que você não monta um curso de eletrocardiograma pra gente aqui? E aí eu, assim, meio temeroso, eu não sabia se eu faria aquilo, eu fiquei na dúvida, e aí até porque como é que eu vou passar uma coisa que eu gosto, mas eu não sabia se era isso que eu deveria fazer, se isso ia me trazer algum tipo de benefício ou não. Mas aí, no final das contas, eu decidi por fazer o curso de eletrocardiografia. E o que foi muito legal é que os meus colegas, eu R1 de clínica médica, eu era residente de cardiologia e os meus outros colegas residentes iam todos para o curso, tinham staffs da clínica médica que iam assistir. Teve uma ocasião que até o diretor do hospital estava no auditório assistindo a aula. Eu fiquei assim meio temeroso, meu Deus do céu. E os internos do hospital começaram a frequentar também. E aí eu montei um curso básico de eletrocardiografia. E era muito legal porque aí eu virei uma referência de cardiologia sendo R1 de clínica médica num hospital geral. Então as pessoas iam conversar e pedir ajuda, mostrar os eletros. E mais legal do que isso, as pessoas me reconheciam não só pela questão médica, mas os internos, os residentes e as pessoas do hospital já entendiam que eu gostava daquilo e iam me encaminhando esses pacientes. E aí, o que eu fiz? Eu continuei fazendo os cursos de eletrocardiografia. E aí, assim como eu tenho feito agora, com o objetivo de expansão do conteúdo médico e de entender que conhecimento médico, quanto maior for a expansão do conhecimento médico, quanto maior for o conhecimento das pessoas de assuntos específicos e de assuntos que têm a ver com prevalência de doenças que têm uma mortalidade grande, como a doença cardiovascular, eu entendi que isso poderia ajudar muita gente. Então, é por isso que eu tenho desenvolvido material, colocado material no Instagram, em outros locais também, nas redes sociais, para a expansão da medicina. Eu tenho feito isso de forma gratuita e o meu objetivo é que você tenha contato com esses materiais e que esses materiais possam ajudar você, e não só você, mas as pessoas que estão à sua volta. Porque eu acredito que quando a gente faz alguma coisa boa para alguém, você recebe, em algum momento, você recebe isso de volta. E aí eu não fiquei só na cardiologia, eu fui vendo que havia possibilidade de eu me especializar em arritmias cardíacas e ter uma abordagem maior ainda disso que eu mais gosto, que é a eletrocardiografia, que é a eletrofisiologia. E aí eu tenho contato diário agora com eletrocardiografia, tenho contato diário agora com pacientes, que são pacientes mais selecionados na questão da arritmia. E aí eu vou continuar disponibilizando material, eu tenho certeza que isso vai poder ajudar você, ajudar muita gente. Gostaria que você continuasse curtindo a gente, acompanhando a gente. Tem muito material ainda para a gente poder disponibilizar e eu tenho certeza que a gente vai poder ter um relacionamento cada vez mais intenso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu espero que você aprenda cada vez mais e que a gente possa ter conhecimento médico e avançar. Um grande abraço a todos, fique com Deus. Tchau, tchau.